Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula. Esta aula de hoje será gravada e será a aula de fechamento do nosso tema análise vertical e análise horizontal. Eu vou apresentar para vocês mais um exemplo, um estudo de caso de uma empresa que trabalha aqui nessa análise dois períodos. O ano base é determinado pelo ano x2 e o ano mais atual determinado pelo ano x3. Tá? Então aqui vocês já conhecem muito bem a descrição do balanço patrimonial dessa empresa, onde nós temos aqui do lado esquerdo da tela o ativo, circulante, não circulante, o total desse ativo. Do lado direito da tela nós temos o passivo, também circulante, exigível, patrimônio líquido, total do passivo. Um pouco mais abaixo, nós também temos a representação do demonstrativo de resultado de exercício, também para os dois períodos, sendo x2 ano base, e o total de lucro líquido apresentado para o exercício destes dois períodos. Bom, até aqui sem novidade, até aqui vocês já conhecem muito bem essa estrutura e agora vamos falar sobre a análise em si. Bom, falando da análise vertical primeiro, nós temos que a análise vertical, quando utilizada em um balanço patrimonial ou em uma DRE, ela está nada mais, nada menos fazendo uma comparação entre o quanto determinada conta ela representa do total do ativo. Tanto é que na fórmula vocês pegam a conta, dividem pelo total do ativo, multiplicam por 100, porque daí vocês terão uma porcentagem no resultado final. Então o que isso significa? O quanto da conta disponibilidades é representada pelo total do ativo. Para o ano de 2003, de X3, melhor dizendo, representa 2%. Então, esta conta representa apenas 2% do total do ativo. Para o ano de X2, esta conta também representa 2% do total deste ativo. Bom, se pegarmos a conta estoque, por exemplo, e realizarmos a análise vertical dela, quando comparado ao total do ativo, nós podemos notar que houve uma leve queda do ano base X2 de 28,8% de participação do total do ativo para 27,3% de participação do total deste ativo. Tá? E assim sucessivamente. Nós notamos também, quando olhamos para o imobilizado, que houve um aumento considerável do imobilizado. No ano base, 40%, no ano X3, 47,2%. Ou seja, de um período para o outro, esse imobilizado aumentou numa proporção de 7,2% de representatividade perante ao ativo total. E assim a análise vertical é feita com base nas contas, comparando-as com o total do ativo, ou com base nas contas, comparando-as com o total do passivo, que segue a mesma lógica. Então, se analisarmos o passivo em questão, o circulante, nós podemos ver que a conta fornecedores, quando comparada ao passivo total, no ano base, ela tinha uma representatividade de 19,2% e no ano X3 ela teve uma queda muito perspicaz, ou seja, muito pequena, para 18,6%. Já os empréstimos, quando comparamos a conta empréstimos, houve uma alta considerável de 18,4% para 26,8%. Então, como eu disse para vocês em sala de aula, essa análise vertical facilita a visualização da movimentação entre os períodos, o que cada conta apresentou de resultado, se esse resultado foi positivo, dependendo da conta, claro, e se esse resultado foi negativo. Por que dependendo da conta? Porque se eu tenho um aumento na conta caixa, é satisfatório. Agora, se eu tenho um aumento nos meus empréstimos,
eu tenho que ver por que eu estou pedindo mais dinheiro emprestado. Se eu tenho um aumento nos financiamentos, eu tenho que ver aonde está o meu problema. Então, analisando dessa forma mais visual, mais simplificadamente, fica mais fácil da gente visualizar essas movimentações. Bom, vamos dar sequência aqui. Da mesma forma, quando a gente analisa um demonstrativo de resultado de exercício, nós temos a mesma lógica. Só que agora eu vou comparar a conta com o total das receitas líquidas. Né? Então eu vou fazer a comparação dessa conta não mais com o total de ativo ou passivo, mas com o total de receita líquida. Tá? Então, da mesma forma, nós temos a análise vertical do ano base e a análise vertical do ano X3, e aí nós fazemos os devidos cálculos e as devidas comparações. Lembrando que os grupos também podem ser comparados, né? No caso aqui, ó, lucro bruto, né? Então, nós temos a comparação de 33,3% e permaneceu o mesmo resultado entre os dois períodos. Nós temos a comparação de todas as despesas, né? Despesas administrativas, vendas com depreciação, etc. E também dos resultados. Do resultado operacional, é nítido a percepção de que esse resultado também permaneceu o mesmo entre os dois períodos. Nós temos o lucro operacional, que caiu, né, de 11,6% para 7,8%. Nós temos o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, que também caiu na mesma proporção. E, por fim, nós temos também uma queda de 7,5% de lucro líquido no ano base para 5,1% de lucro líquido no ano X3. Então, precisaríamos, né, nos debruçar sobre algumas informações adicionais para que a gente possa tomar a seguinte decisão e para que a gente possa analisar de maneira mais adequada esses resultados. Diante dos resultados que nós temos aqui na tela, fica nítido a percepção de que a empresa reduziu seus lucros. Agora, por que essa empresa reduziu seus lucros? Então, se a gente voltar um pouquinho na análise das contas, nós vamos perceber que a contas a receber teve um aumento, né, de 39,3%. A gente também percebe que houve um aumento no imobilizado. Então, se retornarmos aqui, a gente pode notar essas diferenças. E só lembrando também, pessoal, que a gente também faz a análise horizontal. De que forma eu estou realizando essa análise horizontal? Aqui eu não analiso mais grupos, eu não analiso mais o conjunto, como a gente faz na vertical. Eu analiso linha por linha, conta por conta. Tá? E aí sempre eu tenho que levar em consideração que o ano base é o meu 100%. Então, partindo do ano base, que é 100%, a gente faz a análise horizontal. Como, por exemplo, quando a gente realiza aqui a análise horizontal neste passivo, né? Então, o ano base está aqui, que é o 100%. Do ano base para o ano X3, houve 61,1% de acréscimo no passivo circulante. O exigível de longo prazo, né, se olharmos o financiamento aqui, ó, exigível de longo prazo do ano base, né, ano base é igual a 100, houve um aumento de 80%. Então, essa empresa, no ano X3, precisou captar muito recurso de longo prazo para suprir alguma deficiência que provavelmente, deu um zoom aqui, que provavelmente se encontra aqui atrás. Né? Então, contas a receber, as contas diminuíram um pouquinho. Os estoques também diminuíram um pouco. Então, essa empresa está passando por algum tipo de dificuldade e ela precisou imobilizar bastante. Né? Se olharmos aqui no passivo, nós também temos um imobilizado
de 80%, quando comparado ao ano base, tá? Então, é muito importante a gente visualizar essas contas, linha a linha, coluna a coluna, para que a gente possa fazer uma análise mais minuciosa dessa empresa, ou de qualquer outra empresa na qual nos propusemos a analisar, né, para que a gente possa colher os resultados. Nesse nosso exemplo, então, são 3 pontos principais aqui. O aumento das contas a receber, o aumento dos estoques, né? Olha aqui, contas a receber, agora falando de análise horizontal, aumentou em 39% contas a receber, aumentou em 44% a realização dos estoques, né? E aumentou em 80% o imobilizado. Então essa empresa precisa cobrir essas contas que serão recebidas no futuro, precisa também cobrir o aumento de quase 50% do estoque e precisa, obviamente, para cobrir, para gerar capital de giro, realizar mais financiamentos, né? Contratar mais recursos para que ela possa manter o seu giro de maneira adequada. E, para o próximo período, tomar algumas decisões que possam reverter esse cenário, certo? Para que ela possa diminuir ao longo do tempo o seu imobilizado, diminuir ao longo do tempo seus financiamentos, diminuindo assim os seus estoques também e diminuindo as suas contas a receber, trabalhando talvez mais com vendas à vista. Certo, pessoal? Bom, para a nossa aula de hoje, nós vamos apenas finalizar esse assunto com mais esse exemplo. Lembrando que para a semana que vem vocês farão uma atividade e essa atividade será baseada única e exclusivamente na análise vertical e na análise horizontal. Não só na realização dos cálculos, que isso eu tenho certeza que vocês já fazem de forma exemplar, mas também na análise da variação entre essas contas. Então, além dos cálculos, vocês precisarão fazer a interpretação dessas informações. Então, estudem direitinho, leiam o material, eu vou mandar para vocês o artigo onde se encontra esse exemplo e vocês terão acesso a todas essas informações. Até a próxima aula, bons estudos e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelos meios de comunicação que vocês já conhecem. Até a próxima, pessoal!